lejos de la casa del Señor. Así que los 2 domingos que estuvimos fuera, estuvimos en una iglesia, en una celebración también. Primero en Orem, el aniversario de 20 años de la iglesia en Orem, Portugal. Y después en la iglesia Hillsong de Albufeira, de Portimão, una iglesia que también estamos bendecidos ahí, que Dios está con nosotros. Pero ¿sabe qué? Yo sé que Dios ha estado aquí también con vosotros. Y yo quiero agradecer mucho a los voluntarios. Mira, quem é voluntário aí, levanta a mão para aquecer. Por ahora hay que levantar la mano para aquecer, pero vamos a tener las camisetas logo. Mira, pero quiero agradecer a los voluntarios que han hecho su trabajo de una forma perfecta. En las 2 celebraciones tuvimos visitantes. En las 2 celebraciones la palabra del Señor fue ministrada. Primero por Dudy, que predicó sobre ser vulnerable ante Dios. Fui muy bendecido con esta palabra también. Y el segundo domingo Rodrigo predicó sobre sueños en un mundo de tinieblas. Sueños en un mundo de tinieblas. Y también fui muy bendecido. Aprendí. Mira, él ha dicho una cosa que yo hablé con Katia. Mira, yo nunca había pensado en eso. ¿Quién se acuerda de lo que ha dicho? A una cosa que ha dicho Rodrigo. Yo pienso que yo no estaba y me acuerdo más que tú. Eso también, en el futuro nuestros problemas ya están resueltos. Muy bien. Pero él ha dicho una cosa que yo nunca había pensado. Que nuestra vida eterna, la vida eterna ya empezó para nosotros. Yo nunca había pensado eso. La vida eterna ya empezó para nosotros, que somos hijos de Dios. Así que no tenemos que esperar en el futuro que vamos a entrar en la eternidad. No, nosotros ya estamos en la eternidad. Porque ya somos hijos de Dios. Muy bien, así que agradezco a los 2 que han predicado. Primero acepto el reto de predicar. Rodrigo, por ejemplo, predicó por primera vez en español. Dudy ya está escolada, ya. Así que, ¿sabe qué? Quiero agradecer a Dios que ya tenemos un grupo, un cuerpo de predicadores. Além de mí, de pastora Katia, tenemos Dudy y Rodrigo que pueden predicar siempre. Así que preparaos. Que vuestra vida de ahora en diante no será nada fácil. Tengo una palabra para decir a vosotros. Búsquete la vida. Porque ahora no vamos a parar más de predicar este lugar. Pero eso hablaremos en la reunión. Yo quiero hablar ahora y voy a hablar después también de una cosa muy importante, que todos los voluntarios, nosotros tenemos una reunión día 14 de septiembre a las 8 de la noche aquí. Día 14 de septiembre, un miércoles. Marcamos miércoles para que los hermanos de Colmenar, que es su día de folga ahí, puedan venir, así que vosotros podéis venir con ellos. Pero yo necesito todos los voluntarios en esta reunión. Alguien dijo, podríamos hacer la semana que viene, pero yo voy a tener que ver por internet. No, queremos todos aquí, porque vamos a dar las directrices para este nuestro próximo año. Cuando los pastores salen de vacaciones y vuelven, tú no tienes vacaciones. Porque Dios habla con nosotros este tiempo, buscamos a Dios para saber lo que quiere. Que tenemos cerquita ahí el aniversario de la iglesia de 2 años, día 1 y 2 de septiembre, de octubre. Por eso esa ofrenda, amor por la casa, porque queremos dar un regalo para nuestra iglesia, para nosotros mismos. Porque al final esta ofrenda será utilizada para nuestro bem-estar. Se hay que comprar más ventiladores, se hay que, no sé lo que va a hacer, pero esta ofrenda será utilizada para la mejora de nuestro espacio. Mira, que ya no cabemos aquí, hermanos. Mira, se estuvieron todos los que no están hoy, se estuvieron, no caberíamos aquí. Así que tenemos que pensar en un nuevo espacio, tenemos que pensar en un lugar más grande para nos reunirnos. Y más gente está llegando. Mira, yo veo ahí una familia nueva.
Eu penso que é Pamela, Vinícius e Arthur. Oh, mais um Arthur. Nós temos duas Kátia e agora temos dois Arthur. Muito bem, que guapo que Arthur. Mira, eles vivem em Campanillas, não? E já deles também ha chegado a 2 domingos e vivem em Campanillas. E uma outra família me chamou de Campanillas, penso que vamos ter Senhor, aún não começamos a culminar, já teremos Campanillas. Amém? Vamos para onde Deus nos llama. Pamela entrou em contato comigo, eles vêm de uma igreja bautista, né, em Brasil, e sou muito bem-vindo. La boda em outra igreja. Vale, pero eu quero falar com vosotros hoje sobre os niños. Vamos orar por los niños para que puedan salir. Arthur, Yuri, Isabela, Benny. Mira, hoje estava mirando a Tuta, Arthur, e como ha crescido. Eu lembro de Arthur assim, mira, e agora está aqui, e daqui uns dias vai estar aqui. E eu vejo como pode o Senhor. Vamos orar. Natália, hoje você vai encargar de los niños. Luca, choca. Senhor, te agradecemos por nossos niños, por Tuta, por Yuri, por Isabela, por Benny, por Lucas. Senhor, bendícelos em esta reunião que tendremos e que eles possam aprender de Ti e aceitar-te a Ti em seu coração. É o que te pedimos. Usa a Natália agora, Senhor, para Tu honor, para Tua glória. Em nome de Jesus. Graças. Eu quero falar com vosotros hoje sobre mi propósito determina mi vida. Podes dizer comigo? Mi propósito determina mi vida. Uau! Mi propósito determina mi vida. Sabe que primeiro quero esclarecer o que é propósito. E eu fui buscar na internet o que é propósito. Pero sabe que foi interessante que eu fui a site de psicologia que não é cristiano. E eu quero ler a vosotros o que diz este site de psicologia, que diz: qual é o propósito da vida? Muito sucintamente, o propósito de vida é algo que nos impulsa a despertar-nos todos os dias. Ou também pode definir-se como uma missão estabelecida a cumprir no mundo, algo que nos reporta muitos benefícios. Através desta missão na vida se vuelve claro qual é o significado de nossa existência e a diferença que hace para os demás. Se bem muitas pessoas podem demorar-se, outras encontram este propósito mais facilmente. Sin embargo, o que determina este tempo é como vamos afrontando os conhecimentos adquiridos em el dia a dia. De hecho, é um processo muito particular que cada um tem para encontrar seu propósito de vida. E depois deste mesmo artigo, há uma pergunta: por que ter um propósito de vida? Todas as pessoas necessitam um propósito para seguir vivendo. Depois de tudo, estas metas são um motor que nos ajuda a levantar-nos cada manhã e ir tras nossas metas. Por lo tanto, a ausência de um propósito na vida provoca vários males, tais como desaliento, ansiedade, depressão. De hecho, as pessoas sem direção na vida sempre estão insatisfeitas consigo mesmas e com o resto do mundo. Isso é porque não podem encontrar um equilíbrio na vida, já seja personal ou profissional. Devido a isto, estas pessoas suelen ter relações sociais frágeis e sempre estão buscando algo que não podem ter.
Otro punto es que estos sujetos tienen en sus manos el poder de lograr grandes cosas, pero eso no significa nada para ellos. Wow. Un site que no es, un sitio web que no es cristiano, dizendo que as pessoas necessitam um propósito. Uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa que sempre corre atrás de algo que não pode ter, porque não tem um propósito. Há uma frase que eu ouvi um dia que disse que para quem não tem um destino, qualquer caminho sirve. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho me sirve. Pero, ojo, hermanos, que nós estamos falando de propósitos eternos. Propósitos que duram para sempre. Nós que somos amados por Deus, temos um propósito eterno. Tu propósito determina tu vida. Mira, se eu, lo que não sou, se for um desportista, tu vê que não sou, só de copito de vasos de... Bom, isso é outra história. Irmão, quando uma pessoa quer ser um desportista de alta competição, sua vida cambia. Eu tenho um primo que foi jogador profissional e mesmo quando não tinha seus treinamentos, sua concentração, ele em casa fazia muitos exercícios, tantos exercícios que eu me cansava, porque ele tinha que manter sua forma, porque não é porque não vou ao clube hoje que não tenho que treinar. Minha vida muda, o que como, onde vou, às horas que durmo. Isto tudo cambia porque eu tenho um propósito. Eu quero ser um profissional, um deportista de alta competição. E isto cambia minha vida. Se eu quero ser, vamos falar de quê? Um profissional de alto nível, minha vida vai cambiar. Eu tenho que buscar conhecimento nesta área, treinamento nesta área, eu tenho que crescer nesta área. Minha vida cambia por causa deste propósito. Pero quanto mais nós outros irmãos que somos servos de Deus. Assim que se eu não tenho um propósito, eu viverei de uma maneira mediocre. Se eu não sei qual é o meu propósito, eu estarei perdido na vida. Pero Deus não nos chamou para estarmos perdidos na vida. Deus nos chamou para um propósito. Para os que sabem onde querem chegar, devem saber o caminho. Note que eu necessito crer em meu propósito. Não basta dizer, eu tenho um propósito, mas vivo de uma maneira que não acredito neste propósito. Não, eu tenho que crer em um propósito para o qual Deus me deu. Que Deus nos ha chamado a cada um com um propósito. Se somos parte do corpo, não há nenhuma parte de nosso corpo que não tenha uma utilidade. Cada parte está aí com um propósito. Em ela. Família de Deus, o corpo de Cristo é o mesmo. Cada um de nós outros fomos chamados para um propósito. E não só para um propósito, senão para este tempo. Muitas vezes estamos reclamando. Mira, justo em vez, justo agora vem a pandemia, justo agora a guerra em Ucrânia, justo agora os impostos subem, os preços subem, tantas queimadas em Portugal, tantos incêndios em Espanha, em Portugal, em toda a Europa. Mira, a coisa não vai melhorar, vai piorar. Por que eu fui nascer neste tempo? Sabe por quê? Porque Deus quis. Deus tem isso para este tempo. Deus tem isso para esta cidade. Deus tem isso para este país. Mira, eu miro a história de cada um chegou aqui em Espanha por um motivo. Eu e Kátia nunca havíamos ouído falar de Málaga. Hasta uns 12 anos atrás. Não sabíamos que existia uma cidade chamada Málaga. Pero sua empresa queria trazer 300 funcionários ao Parque Tecnológico.
pensamos, Málaga, Espanha, estamos mais cerca de Portugal, porque sus padres estão em Portugal, mis hijos estavam em Portugal, os dois a esta altura. Vamos para esta cidade, vamos ver. Vivíamos em Irlanda, em Dublin, e pensamos, vamos estar pelo menos mais cerca de Portugal. E nos aventuramos. Não conhecíamos a cidade, não sabíamos que era esta beleza, que Deus já tinha um plano maravilhoso. E não venimos, mas há outros que sonhavam com Irlanda há muitos anos, como Dublin. Há outros que han venido com Málaga. Há outros que viviam em Portugal, mas resolveram vir para Málaga. Há outro que viveu aqui um tempo, quando não era crente, mas foi ao Brasil, se converteu, né? E allá descobriu que havia uma igreja aqui, entrou em contato comigo, eu fui a pregar em São Paulo, ele vivia em Rio de Janeiro, e correu um avião para me conhecer aí, e nos conhecemos, e houve uma conexão celestial. Estão aqui. Outros não. 4 anos já. 4 anos. E outros, não sei, cada um tem uma história. Já deles saiu de Cuba. Iba primero a Portugal estudiante. Yo me estaba relacionando con Ellos hablan, habrá una iglesia 100% vida que necesita de José. Hermanos, pero es verdad, y tú no estás aquí por acaso. Aún no conocemos la historia de Pamela, de Vinicius y de Arturo, pero lo sabremos. Pero lo que yo quiero decirte es que independiente de tu historia, del motivo por el cual has llegado, Dios te ha traído para este lugar con un propósito. Com um propósito. Eu quero. Pode passar o próximo slide. Quando alguém quer chegar a um lugar mais alto, tem que subir cada peldaño, cada escalão. Se eu quero conhecer meu propósito, por exemplo, eu vou buscar a Deus para conhecer meu propósito. Isso agora, a curto prazo. Depois vou crer em meu propósito. Porque se Deus te deu na palavra, tu tens que crer em esta palavra. E começar a mover tu vida em direção a esta palavra. Depois de crer em meu propósito, eu tenho que conhecer o caminho que levará a cumprir este propósito. As etapas. O que tenho que fazer? Os primeiros passos. Depois eu tenho que preparar-me para meu propósito. Se Deus me chamou para ser pastor, eu tenho que estudar a palavra. Se Deus me chamou para ser um ministro de alabança, eu tenho que estudar meu instrumento, minha música. Se Deus me chamou para ser o que seja em sua casa, eu tenho que preparar-me. Não basta dizer, Deus me chamou para isso, eu hago de qualquer maneira. Eu cansei de ouvir isto, fui em muitas igrejas em Brasil que as pessoas diziam, mire hermanos, eu quero cantar uma canção, eu não he ensaiado, mas Deus lo recibe. Isto, hermano, de verdade me cansava, me deixava mais que molesto, porque nós outros de la alabanza havíamos treinado, havíamos venido, orado, buscado a Deus, separado e a pessoa veio, vou oferecer a Deus uma canção, eu não canto bem, eu desafino. Mano, vamos preparar-se. Querem cantar? Muito bem. Pero hay que preparar-se para isso. Depois, estabelecer metas. Estabelecer metas é dizer, mira, ok, Deus me ha chamado para isso, para ser profeta. Ok, então eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que andar com outros profetas, eu tenho que ter um mentor. Isso a médio prazo, para cumprir o propósito. Há coisas que fazer para cumprir o seu propósito. Agora, eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios 6:12. Quero que pense em isso. Todo me está permitido, pero não todo é para mi bien. Todo me está permitido, pero não deixarei que nada me domine. Mira, hermanos, esse todo me está permitido vem entre comillas, porque deveria estar aqui comillas e deveria estar aqui também comillas. Por quê? Porque era um ditado aí na cidade de Corinto. E os cristianos
que se convertiam diziam: fui liberto em Cristo, fui liberado em Cristo, tudo me é permitido. E Pablo vem refutar essa ideia e dizer: mira, os outros podem dizer isto, mas vosotros que sois de Deus, não, porque pode ser permitido, mas não te convém. Pode ser permitido, mas não pode dominar-te. Porque, como falei de los deportistas, mira, não há nenhuma regra que na maratona corredor não pueda correr com uma sandia. En la regla de la maratón no dice esto. Un atleta puede correr con la sandía, pero ¿por qué no lo hace? ¿Quién puede darme una razón? Se retrasa, no es peso, más Porque peso. é mais peso, porque se retrasa, porque não cumpre su propósito. Su propósito é llegar em primeiro. Mira, hermanos, he visto um estudio de que as zapatillas de los corredores ao longo de los años ha perdido mucho peso. La zapatilla de un corredor de maratona es muy liviana. Antigamente era muy pesada, pero cuanto más peso, las ropas son mucho más livianas y corren el sudor, pero no pesan. ¿Por qué? Porque ellos necesitan poquísimo peso. Así nosotros en los propósitos de Dios. ¿Es permitido? Sí. Hermanos, nosotros somos una iglesia que no nos prendemos por usos de costumbres. Mira, yo predicando de calzoncillo, no sé, bermuda, ¿cómo se dice? Pantalones cortos. Pantalones cortos. Hay que tener una... Bermuda está bien, ¿no? Hay que tener una profesora aquí. Pero sí, Pantalones calzoncillo va para adentro. Oh, perdón, Katia. Soy tu esposa. Mira, esto en Brasil o en algunas iglesias. Mira, tomaron vinho, una cerveza. Para nosotros no hay pecado. Pecado es si Dios me dejar dominar por ella. Y esto no me conviene. Tudo me é permitido, pero algumas coisas não são buenas para mim. Por isso que há um texto que Paulo diz: dejando todo o pecado e el embarazo. Há coisas que são pecado e isso sabemos que temos que deixar. Isso nadie necessita dizer-me. Algumas vezes as pessoas em Brasil diziam: ah, mira, tu eres crente, por isso tu não bebe, no fundo não hace nada. Não, a ideia não é isso. Não é porque sou crente que não hago. Eu não lo hago porque não é bom para mim. Assim que vamos cambiar o chip. Então, há coisas que para mim não são. Há ambientes que eu não vou porque não são buenos para mim. E muitas vezes pensam: não, eu sou livre em Cristo, eu posso estar muito cerquita do pecado, estou aqui cerquita do pecado e não há problema. Não há problema sim. Mira, José del Egipto, quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, ele não tentou falar com ela e disse: mira, tu eres muito guapo. Incluso me gusta, pero não puedo. Não, ele fugiu porque não podemos estar sendo dominados por nada. Isto, hermano, se tu tienes um propósito, tu vida cambia. Tu vida, este propósito determina tu vida. Tu não te vas involucrar com coisas deste mundo. Quero ler um outro versículo que de 2 Timóteo 2,4. Pablo está ensinando a seu filho espiritual, a seu discípulo. Pablo é o mentor de Timoteo, e disse a ele: nenhum soldado que queira agradar a seu superior se enreda em questões civis. Tu já viste alguém do exército que é advogado ao mesmo tempo? Alguém do exército que é um oficial do exército, mas tem uma mercearia aí no subaco? Não, porque isso exige total dedicação, exclusividade. Assim com nós outros. Nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós outros, nos hace com que não nos involucremos, não nos enredemos com outras coisas, porque queremos agradar a nosso Senhor.
Sabe, hermanos, hay quien pense que solo por estar en una comunidad de creyentes, que solo con venir un domingo y otro, venir un domingo para dos, o venir un domingo no venir el otro, hay quien pense que solo con esto hará con que seamos salvos, pero no es verdad. Es necesario descubrir tu propósito y acercarse a Dios para conocerlo. Mira, hermanos, yo amo a Pablo, no dude, es mi personaje preferido del Nuevo Testamento, y yo muchas veces penso como eu gostaria de ter vivido e caminhado com Paulo. Como eu gostaria de haver servido a seu lado. Isto cambiaria minha vida. Como me gostaria de haver sido um Timoteo a los pés de Pablo, com toda a sua sabedoria e conhecimento, com toda a sua madurez e foco pelas coisas de Deus. Pero andar com pessoas que têm compromisso com Deus não necessariamente te hace ter compromisso com Deus. Há pelo menos 3 pessoas que eu encontrei que andaram com Pablo, pero abandonaram a fé. Mira, em 2 Timoteo 2,17, habla sobre Himeneu e Fileto. 2 Timoteo 2,17, isso não está aí lá. Habla sobre Fileto e Himeneu. Podemos ler. Tu tienes a Bíblia aí em espanhol? Kátia tiene a Bíblia em espanhol. 2 Timoteo 2,17. ¿Sí? Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. São pessoas que andaram com Paulo, pero agora se desviaram e predicavam o Evangelho que ia causar gangrena, ia causar podridão. Himeneu e Fileto. E 2 Timóteo 4,10 habla sobre outro, Demas, que amando o presente siglo, ha dejado os caminhos de Deus. Quem pode ler? Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia. Bom, Demas me ha abandonado, amando el presente siglo. Mira, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Andaba con Pablo, oyó de las experiencias de Pablo, del conocimiento de Pablo, pero abandonó a Pablo amando el presente siglo. Sabe, hermanos, si yo amo el mundo más que a Dios, yo voy a abandonar a Dios. Eu quero parabenizar esta igreja, porque normalmente as igrejas no mês de agosto se quedam vazias, porque as pessoas amam mais ao mundo. Vamos à praia, pero temos tempo de vir à igreja e depois ir à praia. Pero não, eu tenho que viver minha vida. O verano é para mim. Este mundo é para mim, eu tenho meus planos, eu tenho meu propósito individual. Irmãos, nosso propósito individual não pode ser superior ao nosso propósito eterno. Eu sou advogado, me preparei para ser advogado, estudei e tal, mas não é minha prioridade. Minha prioridade é ser o que Deus me chamou para ser. Eu tenho que fazer o outro, eu sei que é temporário. Tudo em esta vida é temporário. Isto ha dicho também Rodrigo em sua prédica, que vivemos em um mundo de tinieblas e temos que ter relação com este mundo de tinieblas, mas não somos deste mundo. Temos sonhos que são eternos e Deus vai cumprir isso em nossa vida. Mas eu tenho que saber meu propósito não é estar correndo atrás de la bichuela, correndo atrás de ganhar dinheiro para pagar o alquiler, de buscar regularizar meus papéis, de buscar uma casa, de buscar um coche, não.
Isto é um propósito temporário que vai passar, pero algo de eterno se quedará. E Deus te vai perguntar um dia: que hiciste com o propósito que eu tenho para ti? Sabe, hermanos, lo que dizer de Judas, que andou com Jesus, e de tantos os outros que viram milagros de Jesus, pero não han tomado uma decisão clara de abandonar o pecado para viver a vida abundante que Cristo oferecia. As multitudes han visto os milagros, han ouído a palavra, a prédica de Jesus, han provado de lo bueno, pero decidieron quedarse no mal. Vamos pensar em algumas pessoas da Bíblia, alguns personagens cujo propósito alterou suas vidas para sempre. Quem pode me dizer um? Tem muitos, assim que não necessita pensar muito. Pessoas na Bíblia. José é o primeiro que tem. Vamos por el orden. Depois, Moisés é o terceiro que tem acá. Muito bem. Este não tenho, pero bem, verdade. Sai de tu terra, de tu parentela. Davi é o último que tenho, no qual vou me focar um pouco. Elias é o quarto que tenho aqui. Muito bem. ¿Qué más? Jonás. Sí. Aunque no lo quería, pero no le gustaba, pero... Sí. Después. Pedro, también tem acá. Tú Pablo también. Pensé que tenía más popularidad de Pablo. ¿Qué más ha dicho? Daniel también. ¿Qué más? Uno que nosotros adoramos, Jesús. Su vida cambió por causa del propósito que Dios tenía para él. Mira, Samuel. Pero yo tengo uno que a mí me fascina porque su vida fue alterada. Se llama Noé. Noé, também se diz em espanhol, não é? Noé. Noé é ou não é? Não é. Então, Noé recebeu um propósito. Deus lhe disse: construya uma arca, porque vai cair água do céu. Nunca havia caído água do céu. Ia ser um barco. Eu não sou engenheiro naval. Eu não sei que é um barco, mas Deus me deu todas as medidas. E sabe quanto tempo tardou para construir essa arca? Unos cuantos meses debe ser. 4 meses? Unos cuantos meses. ¿Cuántos meses? Años. 100 anos. Sim, foi isso? 100 anos? Eu penso que 6 años. 100 años. Eu penso que foi. Vamos chequear. Los estudiantes de plantão. Põe no Google quantos anos tardou Noé em construir a arca. Pero todo este tempo zombavam deles todos os dias. Zombavam dele, diziam: tu eres louco, que vai cair água da terra, do céu. Tu eres louco, tu eres um tonto. E depois, hasta que um dia, piove, e a arca encerrada de dentro se põe, de fora hacia dentro, não, de dentro hacia fora. E Noé tuvo sua vida cambiada e se salvou por isso. Não necessita buscar agora, pode me corrigir depois. Pero há um homem, e eu quero falar dele, Davi. Davi é um jovem pastor muito pequenino, pero ele era muito submisso a Deus. Era muito submisso a Deus. E Deus viu em Davi um homem conforme a sua palavra. E Deus inclusive dijo, isto está escrito em Hechos 13:22. Diz assim:
tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Mira, hermanos, dice el texto que Dios encontró un hombre segundo su corazón. Pero, ¿qué significa ser? No podemos parar por ahí. No podemos parar por ahí. Se nós pararmos esta frase, que ele é um homem conforme a meu coração, pero isso não define lo que um homem ou mulher conforme ao coração de Deus. Essa é a frase seguinte. O que quero dizer é, Deus encontra Davi e disse que ele é um homem segundo seu coração, pero não lo define lo que é um homem ou mulher conforme ao coração de Deus. Quem lo define é a frase seguinte: ele realizará todo o que eu quero. Deus não busca pessoas que sejam igualitos a Ele, senão que busca pessoas que lhe obedeçam. Por isso eu, quando Rodrigo hizo a oração no momento de ofrenda aqui, falou sobre obediência, falei, pronto, não vai predicar o que vai predicar. Assim que, o que define se somos conforme ao coração de Deus é a obediência. É a obediência, hermano. Não é se eu canto bem, não é se eu estou em todas as reuniões, não é se eu predico bem, não é se eu hago isto aquilo. É claro, irmãos, que Deus quer que nós outros alabemos, cantemos, que nós outros oremos juntos, mas o que define se eu estou cumprindo meu propósito é se eu obedeço. Mira o que Samuel falou, agora sim, 1 Samuel 15, 22. Ele perguntou a Saúl, porque Deus havia dado uma ordem para destruir todos os amalequitas, o rei, e não quedar nada, deviam morrer todos os amalequitas, todos os animais, tudo, exterminar com este povo. Pero ele mantuvo vivo o rei como um botim de guerra, um troféu de guerra, e o ganado também. E quando Samuel chega e o abraça, tu venciste, tu cumpriste. Sim, eu he hecho todo o que Deus mandava. Pero Samuel houve morrido e disse, pero que estou escutando um rugido de bois? Não, sim, porque o povo não quis matar os melhores, vamos trazer para sacrificar a Deus. E o rei também lo mantuvo vivo, não lo mataram. Então, ele pensou que com obedecer 99% de lo que Deus havia mandado era cumprir a vontade de Deus. Pero lo que Samuel disse é: que lhe agrada mais ao Senhor? Que se lhe ofereçam holocaustos, se ofereçam holocaustos e sacrifícios, ou que se obedeça ao que ele disse? E depois da frase que diz: el obedecer vale mais que o sacrifício, e el prestar atenção mais que a graça de carneiros. Uau! Sabe o que quer dizer isto, irmãos? Em outras palavras, que Deus não está tão preocupado de receber tus alabanças, tus orações, do que em receber tua obediência. Amém. Ele quer que tu obedeças. Pero eu obedeço quando eu entendo. Não. Eu obedeço quando entendo claramente por que me dá esta ordem. Não. Porque quando Deus deu a ordem a Abraão para matar a seu filho Isaac, ele não questionou a Deus. Aunque as promessas de Deus para a sua vida dependiam de Isaac, ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu e disse: vale, Senhor, eu vou. E foi sacrificar seu filho em el monte Moriah.
Porque obedecer é mais importante do que oferecer alabança, do que oferecer oração, do que qualquer outra coisa. Lo que determina se eu estou cumprindo meu propósito é a obediência que tenho ao descer. Por supuesto que Deus quer que lo adoremos quando nos reunimos a través de orações, de cânticos e demais ações, pero sin embargo, de acordo com o que digo ao Senhor, a obediência, e eu quero que tu repita isto, a obediência é a forma mais elevada de adoração que existe. A obediência é a forma mais elevada de adoração que existe. Sabe, irmãos, eu vou terminar isto. Qual é meu objetivo com esta prédica? É que tu busque tu propósito em Deus. Que tu entenda que tu não está em Málaga para ganhar dinheiro e que isso não seja a prioridade em tu vida. Que tu entenda que estás em Málaga porque Deus tem um projeto para esta cidade de sanação, de liberação, de vida nova. E que isto seja primeiro em sua vida. Ganhar dinheiro e as outras coisas serão añadidas, pero busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais não será añadido. Temos que ter esse foco, e isto deve determinar a maneira como eu vivo. Mira, irmãos, nós outros fomos um dia encomendar a uma festa. Pero quando estamos aí na festa, seguimos sendo discípulos do Senhor. Estava Kátia, Dude, eu, outros irmãos da igreja, e aí conhecemos a Ricardo e Luana. Eles estão aqui com nós outros, agora. Por quê? Porque nossa ida aí não foi apenas para divertir-se e comer um bom assado, senão para ser testigo da cena. A semana passada esteve aqui Jennifer, uma pessoa que conhecemos aí em Fuengirola, porque aos domingos assim uma feijoada aí, e nós outros fomos comer a feijoada, com Vanessa, Dude, Kátia, Joe, e conhecemos a Jennifer, e falamos de Deus. O que tu haces aqui? Antes de falar que não, eu sou pastor de uma comunidade. Ah, sim, eu quero conhecer um dia, porque nosso propósito determina nossa vida. Da maneira como, não é que não podemos estar em uma festa, não podemos estar, mas estamos aí com propósito. Eu toquei, quando cheguei a Málaga, tocava na noite. Eu toquei em muitas festas, em algumas delas terminaram que eu estava orando por um camareiro, estava orando por uma pessoa. Por quê? Porque este é meu propósito. Eu vou ir tocar, não é problema, toco música popular, mas não é problema, porque estou aí com um propósito. E ganhado vidas assim. Nós outros fomos nos apresentar na festa de las Naciones aí em Fuengirola. Cantamos, distribuímos folhetos e as pessoas nos chamaram depois. O lema que teníamos era lejos de Brasil, pero cerca de Deus. Por quê? Porque eu he conhecido gente, irmão, que em Brasil iam todos os dias na igreja. E quando chegam a Málaga, se olvidam de Deus. Por quê? Porque seu propósito está cambiando. Querem ganhar dinheiro, querem viver a vida que Málaga oferece e se olvidaram de Deus. Não haga isso. Há um texto de Isaías 26:3, que vou terminar com ele, que diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz el que tiene firme seu propósito, porque confia em ti. Ai, pastor Pena, eu tenho um propósito, em Brasil eu era isto, em la igreja, mas aqui em Málaga eu não sei. Confia, irmão, no que Deus pode fazer em tua vida. Deus te ha dado um propósito, tu lo conoces, sabes qual é tu chamado. Se não sabes, busca em Deus, habla com tus pastores, pois cada um de nós outros temos um propósito para o qual Deus nos ha chamado. Nenhuma parte do corpo está allá sem propósito. Se tu eres parte do corpo de Cristo, deves conhecer tu propósito, deves ter um propósito. Então, quem sabe, tu conheces tu propósito, mas não acredita em ti mesmo que isto pode suceder em tu vida.
Isto também é malo, porque demonstra falta de confiança em Deus, em que Ele te pode utilizar, em que Ele pode fazer um milagre em tu vida. Ou talvez, aún tu conheces tu propósito, pero estás vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, ou que não te permite cumprir o propósito que Deus te ha dado. Então, hoje é o dia de arrepentir-se delante de Deus e cambiar tu maneira de viver. Baja tu cabeça, cerra tus olhos, estamos todos de olhos cerrados. Tu propósito determina tu vida. Tu propósito deve cambiar tu vida. Deves correr risco por causa do teu propósito. Irmãos, Moisés correu risco quando Deus lhe deu um chamado. Jesus correu risco. Pablo correu risco e arriscou sua vida por causa do propósito que Deus lhe havia dado. Assim que eu quero dizer, estás listo para arriscar tu vida por el propósito que Deus te ha dado? Estás dispuesto? Estás dispuesta a arriscar tu vida por el propósito que Deus te ha dado? Hermanos, Deus tem grandes coisas para esta igreja, mas é necessário que cada um entenda seu chamado e para o qual tu has venido a esta igreja. Esta é uma igreja para se trabalhar, tanto que de los 25 que temos, 16 são voluntários. ¿Por quê? Porque queremos fazer, entendemos que Deus tem um plano. Pero não, pastor, não temos dinheiro, pero Deus nos vai dar. Pastor, não temos uma banda, pastor, não temos isto, pero Deus nos vai dar se isto for o seu propósito. Ele sigue suprindo, Ele sigue capacitando, Ele sigue dando recursos. Deus não depende de recursos. Ah, pastor, queremos alugar uma sala de cinema para fazer nossas reuniões, mas não teremos. Se Deus quer, os recursos vendrão. Nunca a igreja foi limitada por falta de recursos, porque incluso Deus usa pessoas que não são de Ele para bendecir a los que lo são. Assim que, em nome de Jesus, eu quero orar por ti agora, para que tu entendas o propósito. Tu estás pagando um preço para estar aqui. Está lejos de tua família, das pessoas que tu ama, de tus amigos, de tu entorno, de tu país, de tua origem. Pero Deus te vai recompensar por isso, porque tu não estás aqui por tu conta. Aqueles que estão no propósito de Deus, Deus cuida. E logo tu poderás visitar tu família, tu poderás estar com o que queres, pero agora mesmo buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Senhor, entendemos que esta palavra é vindo para cada um de nós outros. Primeiro para ti, Senhor. E depois para cada um de tus filhos. Te pedimos que nos ajude a viver de acordo com o propósito que tu tens, de acordo com o propósito para o qual tu nos has chamado. Senhor, muitas graças, porque, Senhor, tu mantém em paz os que são chamados por tu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Mira, hermanos, eu queria falar só uma cosita mais porque me perguntaram antes de uma celebração. Pastor, como posso trazer a ofrenda de amor por la casa? Só no culto de aniversário da igreja? Porque algumas pessoas já estão com sua ofrenda e querem entregar. Não há problema, entregue. Esta ofrenda será separada, pero hasta o domingo seguinte ao aniversário da igreja podemos trazer. Que a oferta por amor pela casa já foi falada, cada um já sabe, é um presente que eu dou. Quando eu vou ao aniversário de alguém, levo um regalo. No aniversário da igreja vamos dar um regalo para nós outros mesmo, porque é para melhorar nossas condições. Assim que queda claro que pode trazer quando queira, pero avisando com muita antelação para que tu decida com tua família se vai trazer, o que vai trazer. Em esta igreja nada é obrigado a diezmar, nada é obrigado a ofrendar, nada é obrigado a nada. Nadie é obrigado a nada. Pero creemos que tu queres involucrar-se no projeto vencedor, que é o projeto de Deus. Assim que, outra coisa que quero falar.
Bom, já falei sobre a noite da visão, dia 14 de setembro. Necessito aqui todos os voluntários. Para os voluntários, esta é a reunião mais importante, porque se eu não conosco a visão, não posso servir como voluntário. Muitas coisas vão cambiar a partir do 14 de setembro e assim necessitamos todos os voluntários aqui. Se tu não és aún um voluntário, necessitamos de muita gente, porque há muita coisa que fazer. E tu eres bem-vindo para ser um voluntário, uma voluntária em serviço do Senhor. Porque quando hacemos para o Senhor, algumas pessoas dizem, mira, eu vou esperar estar melhor para poder servir ao Senhor. Não existe. Se eu for esperar estar perfeito para servir ao Senhor, nunca lo servirei. Nunca, porque lá em cima não vai ser necessário. Mas eu, à medida que me involucro nas coisas do Senhor, aprendo mais, sou bendecido, o reino cresce e são frutos eternos que Deus está dando para mim, Senhor. Tá? Agradeço a todos os voluntários, sois la leche, como disse Romanesa, sem lactose, sem aditivos. Na semana que vem toca o primeiro domingo quando hacemos nossa Santa Cena. E nossa Santa Cena é solidária. Por quê? Porque sempre traemos 1 quilo de alimento não perecível, traemos algo para as famílias que necessitam. Então, se tu tens possibilidade, mira, tá tudo, que lindo. Que lindo. Ay, papá. Ya se calmó. Aún não está acostumado, mas logo vai estar correndo aqui. Mira, então se traga 1 quilo de alimento não perecedero que nós entregamos a 1042, a dona deste edifício que nos sirve com amor. E quero dizer uma coisa, irmãos, se tu não está vindo a las orações em viernes, não sei o que está acontecendo. Este último viernes sentimos o cielo acá en la tierra. Foi tremendo o que ocorreu. Dude, que é a nossa líder de oração, dijo, a cada viernes as coisas estão crescendo melhor, sentindo a presença de Deus. E em breve a reunião de viernes de oração será só presencial. Assim que te animo a venir. Agora está muito fácil vir de cercanias, não se paga, não? Está frio. Desde 1 de setembro. Mira, assim que poderemos venir, cercania, ida, volta, terça, viernes, sábado, domingo e tal. Não, pero eu te animo a que te unas a nós. Deus te bendiga. A graça e a paz do Senhor, consolações do Santo Espírito, a presença dele seja com todos, agora e por sempre. Amém. Aí um espaço para falarmos um pouco, tomar um cafelito.